Oi, gente! Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês a minha meditação em Daniel 6. O capítulo de Daniel 6 começa dizendo que o rei Dario constituiu vários presidentes e sátrapas no reino dele, e Daniel era um desses presidentes. Só que Daniel, ele se destacou de todos os outros presidentes e sátrapas porque, versículo 3, nele havia um espírito excelente. E aqui a gente percebe que o fato de Daniel crer em Deus, possuir o Espírito Santo habitando na sua vida, fez diferença. E essa é a primeira lição que eu tirei para mim. Quando a gente é crente de verdade e quando a gente tem o Espírito Santo, isso faz a diferença. Faz a diferença tanto na nossa família, como perante a sociedade e perante o nosso trabalho. E justamente pelo fato de Daniel ter se destacado entre os demais, os outros ficaram com inveja dele e começaram a procurar um jeitinho de encontrar uma falta nele, de poder apresentar ele para o rei e falar: olha, rei, Daniel não é tão fiel assim como você pensa. E conseguir fazer com que, digamos assim, ele fosse pego na lava-jato daquela época, sabe? Só que a Bíblia nos diz que esses presidentes e sátrapas não conseguiram encontrar nenhuma falta em Daniel. Daniel era um cidadão exemplar, justamente pelo fato de ele crer em Deus e de ele possuir o Espírito Santo habitando na sua vida, ele era um cidadão exemplar. Prosseguindo a leitura, a gente descobre que aqueles presidentes e sátrapas tiveram uma ideia genial. Eles pensaram: se a gente não consegue pegar Daniel num erro na nossa própria lei, vamos tentar pegar ele no erro na lei de Deus. Porque eles sabiam que Deus era tão importante para Daniel que o único jeito deles conseguirem fazer Daniel cometer alguma falta seria colocando a lei daquele reino contra a lei de Deus. E eles sabiam que quando eles fizessem isso, Daniel iria preferir seguir a lei de Deus. Eles tinham certeza absoluta disso. Eles tinham tanta certeza disso que no versículo 7, quando eles vão falar pro rei o que o rei deveria fazer, eles falam assim: todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme um interdito que todo homem que por espaço de 30 dias, isso é muito importante, que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Aquela gente tinha tanta certeza do caráter e da fidelidade de Daniel que eles não pediram para o rei estabelecer um decreto dizendo que a partir daquele dia em diante, para sempre, todo mundo deveria adorar somente ao rei. Não, eles tinham tanta certeza da fidelidade de Daniel que eles pensaram assim: a gente só precisa de 30 dias. Bastava 30 dias. E a Bíblia nos diz no versículo 10 que Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. E é aqui que eu quero chegar. Geralmente, quando a gente lê Daniel 6, a gente observa o grande livramento que Deus deu para ele, tirando ele da cova dos leões. Mas você já parou para pensar que Daniel não precisaria entrar na cova dos leões? Vamos observar aqui o texto. A Bíblia nos diz que o decreto tinha duração de apenas 30 dias. Era só 30 dias. Será que Daniel não poderia pensar assim: ok, eu oro todos os dias, eu louvo a Deus todos os dias, 30 dias não vai me matar. Então, desculpa Deus, mas se eu orar durante esses 30 dias, eu vou ser lançado na cova dos leões. Então, o Senhor me perdoe, mas eu vou passar em 30 dias de férias do Senhor, ok? Ele poderia ter pensado isso. Era só 30 dias. Mas não. Daniel não iria ficar nenhum único dia sem ser fiel. Agora vamos partir para a segunda opção.
Ok, Daniel não quer parar de orar. Daniel vai continuar orando durante aqueles 30 dias. Mas será que ele tinha que orar com a janela aberta? Fala sério, será que ele não podia botar uma cortina na janela? Será que ele não podia orar no andar de baixo? Porque aqui diz que ele foi pro andar de cima, no quarto, onde tinha janelas abertas. Será que ele não poderia ter orado ali na sala, sei lá embaixo, onde não tinha janela aberta? Ou se ele quisesse fazer questão de orar no quarto, será que ele não podia botar uma cortina nessa janela? Será que ele tinha que orar com a janela aberta? O fato é que, no final do versículo 10, diz assim: como costumava fazer. Daniel sempre orava com a janela aberta. E ele não iria fechar a janela durante aqueles 30 dias. Ele ia continuar servindo a Deus do jeito que ele servia. Ok, digamos que Daniel fizesse questão de deixar a janela aberta. Será que ele não poderia orar de noite ou de madrugada, quando não tinha ninguém na rua para vigiar ele? Apagava a vela, ficava ali no escurinho orando a Deus, porque a Bíblia diz que Deus vê aquilo que a gente faz em segredo. Será que Daniel não poderia orar em segredo com a luz apagada? Mas não. Daniel orava 3 vezes por dia e ele continuou orando 3 vezes por dia. E quando eu li essa passagem, a pergunta que me veio na mente foi: quanto custa a sua fidelidade? Não estava em jogo aqui o status social de Daniel. Não era o emprego dele, que era um senhor emprego, tá? Não era o emprego dele que estava em risco. Não era a posição social, não era a família, não era dinheiro. Era a própria vida. Era a vida de Daniel que estava em jogo. E para Daniel era mais importante continuar sendo fiel a Deus do que salvar a sua própria vida. E é essa pergunta que eu quero deixar para você hoje. Quanto custa a sua fidelidade? Você vai fechar a janela quando o mundo precisa ver você sendo fiel? O mundo, naquele momento, todo o reinado estava adorando o rei Dario. Naquele momento, todo o reinado estava obedecendo a ordem do rei, adorando o rei como se o rei fosse Deus. Naquele momento, Daniel escolheu continuar fiel a Deus e não foi fiel escondido. Ele foi fiel para todo mundo ver. Ele abriu a janela. Ele orou durante o dia e 3 vezes por dia. Durante 30 dias, ele não parou por nenhum dia e ele não fechou a janela. Nós estamos num mundo onde nós temos visto muitas coisas horríveis acontecendo. Nós temos visto fome, nós temos visto guerra, nós temos visto apostasia. A pergunta é: você vai ser fiel? E o mais importante, você vai abrir a janela e deixar que as pessoas vejam o Espírito de Deus na sua vida? Que elas vejam a luz de Cristo brilhando em você?